João capítulo de número 13, versículo 6. Quando chegou perto de Simão Pedro, este lhe perguntou: vai lavar os meus pés, Senhor? Jesus respondeu: agora você não entende o que estou fazendo, porém mais tarde você vai entender. O que eu faço, você não entende agora, mas entenderá depois. O que eu faço, eu não faço na esperança de ser aplaudido, eu não faço na esperança de ser elogiado. As minhas ações não são pautadas a partir das opiniões ou dos conceitos que as pessoas têm a meu respeito. Mas o que eu faço, Pedro, é motivado por uma profunda convicção interior que eu tenho do meu chamado. E a profunda convicção que eu tenho do meu chamado faz com que, às vezes, vocês não me entendam, vocês não me compreendam. Isso foi muito presente no ministério de Jesus. Um dia ele pregou um sermão muito duro e a grande maioria das pessoas que estavam ali se debandaram, porque acharam aquela palavra dura demais. Jesus volta-se para os discípulos e diz: e vocês também não querem ir? Pedro então disse: Senhor, para quem iremos nós, se só o Senhor tens as palavras de vida eterna? Esse era um diferencial de Jesus. Se nós pudéssemos hoje pegar um marqueteiro e pedisse a ele que analisasse as estratégias de Jesus, eles diriam que Jesus cometeu alguns erros estratégicos. Pelo menos 5 deles, é uma palavra que o próprio autor do livro coloca. Os especialistas em relações públicas poderiam apontar facilmente 5 erros básicos que Jesus cometeu. Primeiro, ao dar início ao seu ministério, ele não procurou os membros da alta sociedade judaica, o que daria uma maior proeminência para ele. Em segundo lugar, ele não perdeu, aliás, em segundo lugar, ele perdeu tempo procurando exatamente o contrário. As pessoas pobres, as pessoas simples, os doentes, os coletores de impostos, os pastores que viviam no campo, os pescadores. Então, pessoas que estavam fora do padrão ideal da sociedade da época. Em terceiro lugar, Jesus não tentou convencer o pessoal a sustentar a ideia de que ele era o Messias. Jesus não se esforçava para demonstrar ser sincero. Ele era sincero. Jesus não se esforçava para ser bom. Ele era bom. Jesus não se esforçava para manter a sua reputação. Ele tinha caráter. Então, o que movia Jesus eram profundas convicções internas. Isso fez com que ele pautasse a vida no projeto que Deus estabeleceu para a vida dele. Em quarto lugar, ele alienou as lideranças. Já foi um bocado estranho ele não ter começado com o primeiro escalão. E até parecia que Jesus até se desviava desse primeiro escalão para confrontar a gente mais graúda. Em quinto lugar, ele recusou-se transigir. Ele não abriu mão. Ele foi firme no que diz respeito aos seus valores, aos seus princípios e aos seus conceitos. O que movia o coração de Jesus não era a pergunta: isso vai dar certo? O que movia o coração de Jesus era: isso é o certo? Há uma profunda diferença entre o que é certo e o que dá certo. O que movia Jesus não era o que dava certo, era o que era certo, mesmo que ele pagasse um preço muito alto por isso. Jesus, ele viveu a vida preso às suas convicções e às suas ideias, convicções de chamado. Não, o que vale a pena, o que importa realmente, não é o que os outros pensem de nós, importa o que você realmente acredita a seu respeito. Jesus sabia quem era. Esse texto de João capítulo 13, ele é fantástico, porque ele pelo menos em 3 vezes ele diz assim: olha,
E chegando-se, faltava somente um dia para a festa da Páscoa, e aí já vem a primeira sentença. Jesus sabia que tinha chegado a sua hora. O texto continua dizendo, e diz que ele havia amado os seus que estavam no mundo e amou-os até o fim. E o versículo 2 diz que Jesus e os seus discípulos estavam jantando e o diabo já havia colocado no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão Iscariotes, a ideia de trair Jesus. E o versículo 3 diz assim, Jesus sabia que o Pai tinha depositado em suas mãos todo o poder, e ele sabia também que tinha vindo de Deus, e ele sabia que ia para Deus. Olha como o escritor João faz questão de dar ênfase às convicções de Jesus. Aqui ele deixa claro, Jesus sabia quem era, Jesus sabia de onde tinha vindo, Jesus sabia do seu momento, que era a hora de voltar para o Pai, Jesus sabia que o seu Pai tinha entregue em suas mãos todas as coisas. E por conta dessas convicções que ele tinha, ele foi capaz de fazer o inesperado. Quando Pedro dizia, o senhor não pode dizer para a sua equipe que o senhor vai morrer. Isso é fraqueza de liderança. Que tipo de líder é esse que chega para a turma, reúne, diz, o senhor vai morrer? O senhor não pode demonstrar essa fragilidade. Mas Jesus era capaz de ser autêntico. Jesus era capaz de se despir, de mostrar-se quem era para os seus mais próximos, porque isso não afetava de forma alguma as suas convicções. E isso fez com que Jesus fosse capaz de fazer o que fez aqui em João 13. Pegar uma bacia com água, tirar as vestes de cima, cingir-se com uma toalha e aceitar o papel de serviçal do mais indigno da propriedade, de lavar os pés dos discípulos. E quando chega em Pedro, Pedro diz, o senhor não vai lavar os meus pés. Jesus diz, Pedro, o que eu faço, você não entende agora. Então eu não estou fazendo na esperança de um reconhecimento imediato. Eu não faço na esperança de que vocês me aplaudam pelo que eu estou fazendo. O que pauta as minhas ações não é a reputação que eu vou ter diante de vocês. O que pauta as minhas ações é a profunda convicção que eu tenho do meu chamado em Deus. Eu entendo quem eu sou, eu entendo o projeto de Deus para o meu ministério, eu entendo a minha hora, eu entendo o meu momento e olho com muita clareza o meu futuro. E isso faz com que eu possa agir como eu estou agindo. Parafraseando, seria mais ou menos essas palavras que Jesus diria para Pedro, em outras palavras. Então ele tira as vestes de cima, ele se expõe, contrariando tudo aquilo que a gente entende como um líder forte. Porque que líder forte é esse que chega para os liderados e diz, olha, eu vou morrer, eu estou indo para a cruz, a situação minha não é muito boa. Num outro momento ele reúne os discípulos e diz assim, os íntimos, Pedro, Tiago, diz, olha pessoal, hoje está difícil, eu estou passando um momento delicado. A minha alma está profundamente angustiada até a morte. Eu hoje estou triste, eu hoje estou amargurado, eu estou precisando de amigos, eu preciso que vocês fiquem e velem comigo um pouco, orem comigo, eu preciso de companhia. Gente, isso fere tudo aquilo que a gente aprende aí fora como princípios de liderança. Que líder é esse que se despe dessa forma e pede ajuda, pede oração? Imagina você, enquanto pastor, chegar para uma ovelha e dizer, rapaz, hoje eu amanheci triste, amanheci amargurado. Pastor, repreende isso, isso é coisa do demônio, pastor. Queridos, hoje eu quero, diante dos irmãos que são meus obreiros aqui, eu estou passando por um momento emocional delicado, eu preciso de ajuda. Eu acho que o pastor está em pecado, varão. Não tem lógica um trem desse, não. Então eu queria que vocês orassem por mim. Pastor, a gente aqui quer que o senhor ore por nós, o senhor vem pedir para nós orar pelo senhor. Irmão, nosso pastor está mal. É nós que tem que orar por ele agora.
Isso não fere muito daquilo que a gente conhece no dia a dia, da nossa vivência ministerial? Aí Jesus se apresenta de forma completamente diferente, desconstruindo todos esses conceitos e todos esses valores que nós sempre aprendemos que são princípios voltados para a liderança. Jesus não, sabia quem era, sabia de onde vinha, entendia o seu momento, sabia para onde ia, estava disposto a pagar o preço que for, sem se mostrar ser um extraterrestre, se mostrando humano, se mostrando gente. Uma das grandes dificuldades que nós, enquanto pastores e líderes, temos é de nos mostrar gente, de mostrar a nossa face de humano, a nossa face humana. E quando a Bíblia fala lá em Joel capítulo 2 e 28, que o Senhor derramaria depois do seu Espírito sobre toda a carne, há um pré-requisito para isso, lá no versículo 16, quando diz assim, olha, chorem os ministros do Senhor, entre o alpendre e o altar. Olha que coisa fantástica, chorem os obreiros, chorem os ministros, aonde? Entre o alpendre, lá fora, e o altar. Aqui na nossa linguagem hoje, na nossa arquitetura, né? Entre a porta de entrada e o púlpito. Olha o que a Bíblia está dizendo, chorem os ministros. O que é que está entre a porta de entrada e o púlpito? O povo. Então a Bíblia está dizendo aos sacerdotes que chorem com o povo, que mostrem a sua face humana, que mostre-se gente, sabe? Que mostre-se esse lado humano que nós todos somos. Todos nós temos os nossos dias maus. Todos nós temos os nossos dias que a gente amanhece chateado. A gente não quer conversa com ninguém. Não somos semideuses. Não estamos acima do povo no que diz respeito à vulnerabilidade da alma, da vulnerabilidade emocional. É claro que a gente tem que trabalhar isso. É claro que a gente tem que proteger o coração, porque a própria Bíblia diz que diz, a própria palavra que diz, sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração. Quem aqui tem seguro de carro, levante a mão. Muita gente. Quem já fez seguro de casa aqui, levante a mão. Alguns. Quem tem seguro de vida aqui, levante a mão. Quem já fez o seguro do coração, levante a mão. A gente não protege o coração. A gente protege a casa, protege o carro, não é? Mas a gente não tem o cuidado de proteger o coração. E é claro que a gente tem que proteger o coração. Mas não é proteger no sentido de colocar uma couraça, de não se mostrar gente, de não se mostrar humano. Mesmo no que diz respeito à família, quando a gente fala para casais, eu tenho um cuidado muito grande nesse sentido. Claro que respeitando os níveis de maturidade dos nossos filhos, e aqui é só um parêntese, mas respeitando os níveis de maturidade dos nossos filhos, hoje o meu garoto já é adulto, 22 anos, a Samara vai fazer 17, mas eu e Silei sempre tivemos um cuidado de não transparecer para os nossos filhos que nós somos uma família perfeita, que nós não somos um casal perfeito e que nós não enfrentamos problemas. Porque o que eu quero é que um dia, quando eles tiverem as suas próprias famílias, enfrentarem as crises que enfrentarão, que todos nós enfrentamos crises, eles olhem e não digam assim, nós vamos separar. Mas seu pai nunca separou, não, mas meu pai e minha mãe viviam um casamento perfeito. Não é esse inferno que a gente está vivendo aqui, não. Se o meu casamento fosse igual ao do meu pai e da minha mãe, eu não precisava separar. Não, não. Eu quero que eles olhem e digam para o outro, olha, nós vamos ficar juntos. Porque eu vi papai e mamãe enfrentarem muitas crises e eles não abriram mão. Então nós também não vamos abrir mão. Então a gente não pode querer mostrar esse ser, sabe, infalível, esse ser cujo coração está coberto por uma couraça, que parece que a gente não tem sentimento. Não é isso. Jesus nunca tentou ser assim. Mas tem um detalhe, Jesus era focado. Ele nunca perdeu tempo com os críticos, mas ele mantinha a sua atenção no seu alvo. Ele permanecia focado. Paulo foi assim. Quando Paulo disse, eu vou para Jerusalém, rapaz, fizeram uma campanha.
Paulo não vá, Paulo não vá, fica Paulo, do jeito que eles falam fora Dilma, botava o cartaz, fica Paulo, fica Paulo. Não é? O Paulo fica. É. E aí, queridos, chegou até a ter profeta. Paulo, se você for, Deus me revelou. Deus me falou que você vai sofrer lá, meu irmão. Rapaz, você não tem noção do grau de perseguição que está preparado para vocês. Olha, eu estou pronto para ir. Eu estou pronto para morrer, se for preciso for. Eu não tenho a minha vida por preciosa. Eu vou, porque eu sei do meu chamado. Eu conheço as convicções que eu tenho no meu coração. Esse é o meu foco e eu vou viver preso a ele. Eu vou viver preso a ele. Queridos, porque quem não sabe para onde vai, já está perdido antes do começo da viagem. Quem não sabe para onde vai, não chega a lugar nenhum. E se tem uma coisa que você precisa ter, é convicção do seu chamado. Convicção do seu chamado. Você sabe que a maioria dos problemas que nos afetam e que nos impede de avançar, estão dentro de nós? Não adianta a gente culpar o pastor, culpar a igreja, culpar a liderança de jovem, culpar a convenção. A maioria dos problemas que nos impede de avançar estão aqui dentro de nós. É dentro de nós. É a ansiedade que nos faz viver em círculo, que não nos permite ter persistência. Com todo respeito, gente, talvez eu vou falar uma coisa, não se sinta ferido por isso, não. Por favor, entenda isso como uma palavra de ajuda, tá bom? Eu fico impressionado porque tem alguns pastores que não conseguem passar mais do que 2 anos numa mesma igreja. Porque não, pastor, eu fui para lá, mas o negócio lá está complicado. Eu acho que tem uma cabeça de jumento enterrada naquele altar. E às vezes a gente até pensa, pastor, pelo jeito que o senhor está falando, parece que tem mesmo, né? Talvez não esteja enterrada, né? Talvez esteja segurando o microfone. Porque não tem sentido, gente. Falta de perseverança, de foco. Eu sei o que eu quero. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Pastorear a mesma igreja durante um longo tempo não é sinal que ela vai crescer. Mas trocar de pastor todo ano é sinal que ela não vai crescer. Vocês entenderam? Pastorear uma mesma igreja a vida inteira não é sinônimo de que ela vai crescer. Mas trocar de igreja todo ano é sinal que você também não vai crescer. Tenha firmeza. Pastor, mas luta vem, mas vem mesmo, irmão. Quem disse? Ninguém disse que seria fácil. Plante 1 ano, plante 2 anos, plante 3 anos. Não é? Você não foi chamado para plantar eucalipto, não, gente. Você foi chamado para ser como o cedro do Líbano. Aleluia. Cedro do Líbano. 3 anos, tem 5 centímetros de altura, 1,5 metro de raiz. Tem que criar raízes, tem que ter foco. Tem que estabelecer um projeto, é aqui que eu vou ficar. E Deus vai me honrar nessa terra. Pastor, mas essa terra não é próspera. Mas a terra não precisa ser próspera para Deus te fazer próspero. Leia Gênesis 26 e olha para a história de Isaac. Isaac, fica naí, Isaac, não desça para o Egito. Seu lugar é aqui, Senhor, mas não está chovendo na terra. Mas você vai ficar e eu vou fazer chover na sua horta. Nas outras hortas podem ter esterilidade, mas na sua vai chover. Vai chover. Todo ano ninguém colhia, mas Isaac colhia. Todo ano todo mundo chorava, mas Isaac sorria. Quem está entendendo a mensagem, diga amém. Não perca o foco. Estabeleça um projeto de vida para o seu ministério e vá atrás disso. Persiga os seus sonhos. Você sabe por quê?
Não é igual o Tiririca fala, não, né, gente? Procura o seu sonho, se não achar, vai noutra padaria que você encontra. Não é nada disso, não. Mas persiga o seu sonho mesmo, estabeleça. Porque os nossos sonhos não é algo que a gente tem, está no DNA. A gente se realiza quando eles se realizam. Então eu olho para Jesus extremamente focado, apaixonado pelos seus objetivos. E porque ele era apaixonado pelos seus objetivos, ele não perdia tempo com a turma do sambalate. Ele não perdia tempo com aqueles que não participavam do projeto. Ele não perdia tempo com os críticos. Críticos não somam, porque críticos não são participantes, são espectadores. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Me mostre onde é que tem, no Brasil, no mundo, uma estátua, uma placa de homenagem a um crítico. Onde é que tem uma homenagem feita a um crítico? Esse aqui, estamos homenageando o maior crítico. Não existe isso. Porque os críticos são doentes de alma, os críticos são feridos de alma. Os críticos querem ter sucesso quando você fracassa. Siga motivado, não perca tempo com eles. Eu ouvi um grande pregador americano que vem muito no Brasil, e ele disse que um dia sentou na cozinha para escrever uma carta respondendo às críticas que uma pessoa tinha feito. Aí ele buscava a direção de Deus. Deus, me põe das palavras certas aqui. Aí ele escrevia, não, isso aqui não está legal. Aí riscava o parágrafo, apagava, não, deixa eu começar de novo. E ele ficou durante 2 horas escolhendo palavras de como responder à crítica. De repente, depois de 2 horas, ele começou a sorrir. Disse assim, gente, eu nunca passei 2 horas escrevendo uma carta para minha mãe, que me ama. Eu nunca gastei 2 horas escrevendo uma declaração de amor para minha esposa, que vive comigo. Eu estou há 2 horas perdendo o sono, escrevendo para uma pessoa que eu nem conheço. Que loucura é isso? Consome a nossa energia. Estabeleça o seu alvo, estabeleça o seu projeto, siga em frente. Agora, busque apoio. Isso é fundamental. E para buscar apoio, você não pode transigir dos seus conceitos e dos seus valores, mas você precisa aprender a ser flexível. Diga comigo, bem-aventurados os flexíveis, porque quando forem curvados, não se quebrarão. Acrescentares 1 e 2. Não é? Bem-aventurados flexíveis, porque quando eles forem curvados, eles não se quebrarão. Se você quer, primeiro, você tem que ter uma profunda convicção dos seus valores. Tem que saber para onde vai. Porque se você tem uma profunda convicção dos seus valores, Deus vai acrescentar as pessoas que serão fundamentais ao cumprimento do projeto dele na sua vida. Deus vai trazer para perto de você. Os apoios necessários, Deus vai trazer para perto de você. Quando você tem uma profunda convicção, quando você não abre mão dos seus valores, quando você tem firmeza de propósito e firmeza de caráter, você sabe para onde vai, Deus trará os apoios necessários para a execução da obra. Se eu abrir o microfone aqui, eu vou ouvir 10, 20 pastores dizendo a mesma coisa. Pastor, quando eu fui construir a nossa igreja, rapaz, todo mundo foi contra. Imagina o povo achar, não, pastor, essa igreja foi construída pelo pastor Matusalém. Esse telhado aqui foi colocado, Noé jogava a bola caía aqui em cima, pastor. O senhor não pode mexer, isso aqui é um patrimônio histórico, papapá. Mas quando o pastor era visionário, ele consegue ver além, ele estabeleceu, não, nós vamos fazer. O senhor não vai dar conta, e o sambalate sempre aparece. Você não vai conseguir, não vai dar certo. E aí ele começou, mas não tem gente suficiente, e ele começou. Aí de repente, pode ter certeza que isso aconteceu com muitos de vocês. Passou o moço, escuta, o senhor vai construir aí? Vou, estamos aqui capinando o lote. Pode deixar que eu vou mandar deixar um caminhão de tijolo aqui para o senhor.
Vocês já viram acontecer isso, gente? Sim ou não? Vocês já viram? Quando você tem uma visão, quando você está convicto dessa visão, quando você é perseverante à sua visão, quando você tem convicção do chamado de Deus para você, quando você sabe quem é, onde está, qual é o seu tempo, porque isso é importante. Jesus sabia que havia chegado a sua hora. Isso é fundamental. Jesus sabia que havia chegado a sua hora. E Cantares diz que tem tempo para tudo. Então você tem que ter a convicção que chegou a hora. Não é sonhar de madrugada e começar a trabalhar de manhã cedo, não. Não, calma. Vamos amadurecer a ideia. Vamos amadurecer o projeto. Vamos fazer o cálculo. Vamos pensar curto, médio e longo prazo. Vamos colocar diante de Deus. O Espírito direcionou que chegou a hora. Então pode começar, que os apoiadores virão. Agora não pode começar fora do tempo. Jesus sabia que havia chegado a sua hora. Se você entende o seu momento, isso é fundamental. Você tem que entender o seu momento. Às vezes o seu momento é o momento de se qualificar. Às vezes o seu momento é o momento de investir no seu crescimento pessoal. Às vezes o seu momento é o momento de fazer cursos, participar de seminários. Às vezes o seu momento é o momento de se preste atenção, autoliderar. Porque quando a gente pensa nos pontos cardeais da liderança, norte, sul, leste, oeste, o que vem na nossa cabeça normalmente é o seguinte: norte, o meu relacionamento com quem me lidera. Sul, o meu relacionamento com quem eu lidero. Leste, oeste, horizontal, o meu relacionamento com outros líderes que estão no mesmo nível que eu. Então eu preciso gastar energia e tempo investindo na liderança de quem eu lidero, investindo no relacionamento para com quem eu sou liderado, investindo no relacionamento com os outros líderes que estão no mesmo nível que eu. Quando a gente pensa nos pontos cardeais de liderança, normalmente você pensa nessas 4 dimensões. E esquece talvez a principal delas, que não é liderar para cima, que não é liderar para baixo, que não é liderar para a esquerda, que não é liderar para a direita, mas é liderar para dentro. É a autoliderança, é liderar a si mesmo. Vocês conhecem a história de Davi, numa das dificuldades que ele teve na terra dos filisteus, e foi por eles amparado, e ele foi participar de uma guerra com eles, e quando ele retornou, as mulheres e as crianças tinham sido raptadas, tinham sido levados cativos, e os soldados intentaram o quê? Apedrejar Davi. Então ele está vivendo talvez a maior crise de sua liderança. Estou falando de liderança. Uma das maiores crises de sua liderança. E agora, o que fazer? Aplacar a ira dos soldados? Desenvolver uma ação imediata e já sair correndo em busca de tentar pegar de volta as crianças e as mulheres? Rapidamente pensar numa estratégia de aniquilar com o inimigo? E agora, aceitar passivamente o apedrejamento e assumir o sentimento de culpa? O que fazer? E a Bíblia deixa claro que naquele momento Davi se fortaleceu no Senhor. Então ele entendeu que era hora de gastar energia liderando a si mesmo. Não era hora de lidar com os superiores, nem com os inferiores e nem com os colegas. Era hora de se fortalecer em Deus. Autoliderança. Então é preciso entender o seu tempo. Jesus sabia que havia chegado a sua hora. Para cada fase da vida de Jesus, ele entendia o seu momento. Ele entendia que depois do batismo, ele precisava ficar recluso por 40 dias sozinho. Ele entendia que era hora dele se fortalecer, era hora dele se fortalecer em Deus, dele se autoliderar. Quantas vezes a gente encontra Jesus se distanciando do meio da multidão? Porque quando a gente convive só com a multidão, a cabeça fica confusa, porque a multidão muitas vezes nos confunde, e a gente para
E de repente você não está mais movido pelas convicções interiores, você está movido por um bando de gente que fica te dizendo o que fazer. Tipo a história do moço que começou a construir uma casa, e um chegou lá e disse: rapaz, olha, eu acho que esse alicerce aqui não está legal não. Eu acho que você devia fortalecer mais isso aqui desse lado e papapá. Ele foi lá e fez o remendo do jeito que o cara queria. Aí ele começou a levantar as paredes, outro chegou: ó, essa parede aqui vai te dar problema. Por que você não derruba e faz ela virar por aqui? E começou um monte de conselhos. E ele foi aceitando todo mundo. De repente, quando a casa estava coberta, virou um trem esquisito. Aí ele deixou aquela quieta e começou um ano de novo. A outra diz: ah, eu queria lhe dar um conselho. Quer dar conselho? Quero. É naquela lá. Aquela lá que é a casa do conselho. Pode ir lá e dar a sugestão que você quiser. Eu estou aberto. Essa aqui não. Essa aqui é a minha convicção, é o que eu sei. Eu sei para onde do jeito que eu quero fazer. E quando você convive muito só com a multidão, a cabeça fica confusa. Então, às vezes, e você vai encontrar Jesus fazendo sempre isso, ele se isola para se autoliderar. É hora de fazer emergir lá do fundo da alma todas as convicções de chamado e de alma. E quando ele voltava de lá, ele sabia quem era, ele sabia de onde tinha vindo, ele sabia para onde via, ele entendia o seu momento e ele estava disposto a seguir em frente, custasse o que custar. Ele tinha foco. Quem entendeu, diga amém. 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 Então a gente tem que viver nessa balança enquanto líderes. De certa forma, a gente precisa de apoio das pessoas. Mas peça para Deus colocar na sua vida as pessoas ideais para o cumprimento do seu chamado. Isso não significa que Deus vai colocar na sua vida, as pessoas que pensam igual a você. Porque se eu tiver 100 assessores e os 100 pensar igual, eu não preciso de 100, preciso só de 1, 99 são dispensados. 99 são dispensados. Eu preciso ao meu lado, você precisa ao seu lado, de gente que pensa diferente, que tem ideias diferentes, mas que te ajuda a segurar no chifre do boi quando precisa segurar. Alguém disse: meu pastor, eu estou contigo. Pastor, por onde é que nós vamos passar agora esse atoleiro? Meu filho, nós vamos passar por essa vala aqui. Pastor, conselho meu, sinceramente, eu dei uma andada aí, esse trem está muito... Esse melechete aí é perigoso atolar. Não seria melhor a gente às vezes construir uma estrada aqui? Não, meu filho, é por aqui. É por aí, pastor? É, então estamos juntos. Se tiver que atolar, nós atola junto. Se tiver que sofrer, nós sofre junto. Se tiver que ficar 3 dias atolado, nós fica atolado junto. Mas essa é a visão que Deus te deu? Então estamos dentro, pastor. Estamos dentro, pastor. Estamos dentro. Não precisa pensar igual, mas precisa ser parceiro, gente. Você não quer que os seus liderados sejam parceiros? Você não quer isso? Você não quer que as suas ovelhas sejam fiéis e leais ao projeto que Deus colocou no seu coração? Você não quer que elas sejam? Mesmo que elas pensem diferente, porque é natural pensar diferente. A diversidade enriquece as ideias. A diversidade, unidade não é uniformidade, não precisa ser tudo igualzinho, não precisa ser um caminhão de japonês, com toda liberdade aos japoneses, que até eles são completamente diferentes, não é? Não. A gente tem que ter o mesmo propósito, a mesma unidade, mas não precisa pensar igual. Você pode ter ideias diferentes. Nem está falando de gente aqui que se mandar cada um elaborar um projeto para uma igreja, um projeto de crescimento, nós vamos ter aqui N projetos. Um vai dizer: pastor, a igreja cresce se trabalhar com pequenos grupos. O outro vai dizer: não, pastor, o que faz crescer a igreja é culto de libertação. O povo precisa ser liberto, pastor. Começa a libertar o povo, o senhor vai ver a igreja crescer. Outro vai dizer: não, pastor, o negócio é avivamento. Se Deus começar a batizar com o Espírito Santo, o senhor vai ver a igreja crescer. Projetos diferentes. Ideias de crescimento diferentes. Não é verdade? Deus dá uma visão para você. Agora, assim como você quer que os seus liderados abracem a sua visão, mesmo que eles não concordem com você, abrace a visão dos seus líderes, mesmo que você não concorde com eles.
Porque aquilo que o homem semear, isso também vai colher. Isso também vai colher. Se apegue à sua visão, caminhando para o encerramento, abrace a causa que Deus colocou no seu coração e lembre-se de uma coisa, a liderança é solitária. Liderar é um ato solitário. Não existe essa. Você pode estar no meio da multidão, mas quando você precisa tomar uma decisão, você toma a decisão sozinho. Lá no recôndito do seu quarto, lá no seu cantinho de oração. É lá que você decide, é ou não é? Você escuta a multidão, mas na hora de decidir, é lá sozinho. E é lá que você realmente sente que Deus vai falar com você. Por que a gente precisa sair da multidão às vezes? Porque o barulho da multidão nos impede de ouvir Deus. O barulho da multidão nos impede de ouvir Deus. Às vezes a gente precisa sair, ir para o meio do mato, para ouvir Deus. Deus, fala comigo sobre esse projeto. O Senhor já está alimentando isso no meu coração há algum tempo. Isso vem de Deus. O Senhor está nesse negócio. Se eu começar, o Senhor vai mandar os apoiadores estratégicos, as pessoas que vão abraçar comigo essa causa. Aprenda a curtir esse momento de solidão com Deus. Aprenda a curtir esse momento de solidão com Deus. Não adianta pensar que na hora que você for crucificado, o Pedro vai estar de lá dizendo, se o Senhor for morrer, eu morro no seu lugar. Isso é balela. Quando o negócio aperta, menino, o cara dá no pé e você fica sozinho na chapada. Você fica sozinho na chapada. Você pode contar, sabe com quem? Com Deus. Aí você vai buscar o apoio dele, vai se fortalecer em Deus. Quem está entendendo, diga amém. Mas isso não significa que você não vai investir no crescimento dos seus liderados para que eles cresçam com você. Porque tem momentos que você vai estar só. Na cruz você vai estar só. Mas no Getsemane você vai ter companhia. Olha que legal. Então tem os seus momentos que os seus liderados não estão preparados para viver como você. Então lá você vai estar só. Mas vai ter algumas horas de dor e de crise que dá para passar com os amigos. Que dá para chegar e dizer, ore comigo, eu estou precisando de ajuda, Jesus. Estamos aqui com o Senhor. Nem que seja para a gente cochilar enquanto o Senhor ora, mas nós não abrimos mão, nós estamos aqui juntos. Nós não vamos embora não. Então a gente precisa discernir isso. Que o Calvário a gente passa sozinho, mas o Getsemane pode ter companhia de amigos. E aí eu preciso investir nos meus liderados para que eles cresçam. Eu não posso criar uma teia de aranha, e aqui eu quero encerrar com isso, eu acho que isso é valioso. Líder, você não pode criar uma teia de aranha abaixo dos seus pés, dizendo assim, todo mundo cresce até certo limite, para que a minha posição não seja ameaçada. Todo mundo cresce até certo ponto, mas opa, esse aqui está crescendo demais, é melhor a gente dar uma podada nele porque está criando asas. Querido, preste atenção numa coisa. Tenha convicção que foi Deus que te chamou. Tenha convicção que foi Deus que usou os seus líderes para te colocar lá. Foi Deus. Tenha convicção que você vai estar lá até o dia que Deus quiser. Tenha convicção que liderados sendo melhores que você em algumas áreas não abala a sua liderança, pelo contrário, qualifica a sua equipe, porque eu não preciso ser melhor em tudo. Ei, pastor, se você é um bom ensinador, não queira ser pedreiro. Tem pedreiro melhor que você na igreja. Não queira ser o administrador da construção. Tem gente mais gabaritada que você nessa área. Tem gente que pode fazer isso melhor que você. Mas você pode ensinar essas pessoas o caminho do reino de Deus. Então se dedique naquilo que Deus te chamou para que você seja bom, qualificado. E deixe a sua equipe crescer. Em toda equipe você vai perceber que em algumas áreas Deus escolheu pessoas mais qualificadas que você, mas o cajado Ele entregou foi para você.
O ministério, Ele entregou, foi para você. E você vai estar lá até o dia que o Espírito Santo quiser. Então, não tenha medo de formar líderes. Não tenha medo de investir em liderança. Não tenha medo de qualificar o seu pessoal. Invista, gasta dinheiro se for preciso. Prepare a sua equipe. Manda por Enipad, manda para a convenção, manda para a conferência, manda para o seminário. Qualifique os seus liderados. Invista nele, gente. Porque se você investir nele, você está qualificando o seu time. E um time qualificado com unção de Deus pode fazer proezas.